Olá, meus irmãos, como estamos? Todo mundo bem? Gente, espero que todo mundo esteja bem, iniciando mais uma semana. Nós já estamos aí em novembro, chegando ao final do ano de 2020, né? Um ano tão complicado, mas tão importante também para as nossas existências, um ano aí repleto de aprendizados. Na verdade, eu tenho certeza que muita gente, aliás, todo mundo, né, aprendeu muito durante este ano. Então, vamos usar esse aprendizado aí para o bem, tá? Tudo que esse ano nos trouxe, a gente tem que usar para o bem, para os nossos espíritos imortais ascenderem um degrau aí na escala evolutiva, diante de tudo que a gente está vivendo, né? Um ano de muitas mudanças para todo mundo, não é só para mim nem para você, mas eu acredito que para todo mundo. É um ano realmente atípico que está abalando aí as estruturas da sociedade e outras situações virão, outros abalos virão, né, até passar essa fase de transição. Não é para ninguém ficar com medo, né, até porque a gente tem confiança em Deus de que tudo acontece por uma razão. Mas a sociedade ela precisa mudar em muitos aspectos. Ainda há muita descrença, muita soberba, né? As pessoas agem ainda de forma muito apegada à matéria, né? De forma muito materialista, e é uma coisa que precisa ser mudada isso, né? E, lógico, Jesus ele não trabalha de uma forma violenta, nunca, né? Jesus nunca pregou a violência, então a mudança ela tem que vir de dentro do ser humano para fora, não de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. E isso só acontece quando a gente perceber o caminho correto. Muitas vezes, infelizmente, a gente só percebe com a dor, né? Não a dor da violência em si, né? Porque, como eu falei, Jesus não trabalha de forma violenta o ser humano, né? Mas a dor moral, aquela dor que a gente às vezes precisa passar por uma situação difícil ou situações difíceis, passar por uma encarnação complicada para a gente dar valor a certas coisas que precisam, né, que a gente olhe com um pouco mais de atenção, tá? Então, esse é o propósito, na verdade, de todas as situações que estão começando a ocorrer nesta época de transição planetária. É a humanidade, tanto coletivamente como individualmente, começar a prestar atenção no que realmente importa, no que realmente deve ser dado valor, tá? Então, sem medo, vamos enfrentar as situações de cabeça erguida, tá? Cada um com as suas dificuldades, cada um com os seus processos e também de forma coletiva, como sociedade, tá? A gente evolui nesses dois aspectos, tá? Tanto na forma coletiva de sociedade como individualmente, mudando a cada um de nós, tá certo? Então vamos ter fé em Deus de que tudo isso está acontecendo por uma razão, tá? Todo mundo foi atingido de alguma forma, então vamos ter fé e lá na frente a gente vai agradecer por esses processos todos, tá, gente? Então, com essa mensagem de otimismo, né, para a gente levantar a cabeça, para a gente encerrar o ano, né, de uma forma animada, de uma forma feliz, tá? Porque a gente está passando por esse processo e isso é muito bom para a gente. A gente podia estar no mundo espiritual, né, também auxiliando de alguma forma, mas nada como a gente estar aqui, vivendo na pele situações que vão ser de grande valia para o nosso espírito. Então, na verdade, nós somos aí, nós temos que agradecer a Deus por a gente estar sendo testado nesse momento tão importante da humanidade, né? O que eu sempre venho falando aqui nos nossos evangelhos, tá? E hoje estamos com o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. É uma lição, gente, que ela é difícil. Ela é difícil.
A gente passa na pele ainda, quase que sempre, situações em que a gente é testado mesmo. Muitas vezes a gente não resiste, a gente cai nesta questão aqui de ser brando e pacífico, ter paciência com o nosso semelhante quando ele pisa no nosso calo, ter paciência quando alguém nos agride, né? Então, não é fácil, não é nem um pouco fácil, mas é o correto a se fazer, tá? Então vamos dar uma lida nesse texto aqui que fala de injúrias e violência. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, porque eles possuirão a terra, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, aprendestes o que foi dito aos antigos, não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Essa passagem está na Bíblia, certo? Está lá em São Mateus, versículo 21 e 22, certo? Capítulo 5. Gente, o que Jesus está querendo dizer com isso? Lógico que esse fogo do inferno é uma analogia, né? Ele está dizendo que, por mais que o nosso irmão erre contra nós, é errado que a gente se encolerize contra ele. É muito difícil, ainda no mundo de provas e expiações, com o nível evolutivo que a gente tem, é muito difícil praticar isso. Quando alguém nos ofende, quando alguém nos agride, é muito difícil que a gente não se encolerize, que a gente não tenha aquele impulso de se defender, e aí nessa defesa a gente ataca. É muito errado isso, né? Essa questão nossa da gente atacar querendo se defender. É muito difícil que a gente dome o nosso ego ferido, mas é o que tem que ser feito. A gente não responder na mesma moeda, a gente não atacar com o intuito de se defender, até porque o próprio Jesus nos exemplificou que a nossa melhor defesa é a nossa conduta, não é o que a gente fala. Porque eu posso chegar aqui para vocês e falar um monte de coisa bonita, mas se eu não me esforçar para fazer o que eu estou dizendo, ninguém vai prestar atenção. Ninguém. Então a gente tem que ter muito cuidado com as nossas ações, porque elas serão talvez o único evangelho que as pessoas verão, certo? Então, lógico, ninguém é perfeito, né? A gente vai cair uma vez ou outra, não vai ser todas as vezes que nós vamos ter a paciência para com o semelhante, não vai ser todas as vezes que nós vamos domar essa cólera, esse impulso de revidar, né? Mas o que é que a espiritualidade quer da gente? Que a gente se esforce, o esforço verdadeiro. Sabe por quê? Porque de 5 situações em que a gente se esforça para não cair nesse revide, vamos lá, de 5 situações, 3 a gente falha e revida, 2 a gente consegue calar, né? Já é alguma coisa. 2 a gente já consegue calar. Se a gente continuar tentando, na próxima vez vão ser 3, na próxima 4, e aí lá na frente das 5, as 5 a gente consegue calar. Então é todo um processo de reforma íntima, não é de uma hora para outra, é todo um processo. E aí o progresso desse processo, ele vai se dar com o esforço individual da gente. Então por isso que é preciso vigiar a todo momento, orar e vigiar, né? Você está em dia com oração e vigiar para que você não caia nessas armadilhas ou nessas provas, né? Que aparecem em nossos dias. Então,
é preciso que a gente tenha atenção. Saber que a gente vai cair naturalmente. Mas se a gente estiver se esforçando, essas quedas elas vão diminuindo. Então muita atenção, gente, quando alguém nos ofender. Muita atenção quando alguém nos provocar. Porque isso vai acontecer naturalmente. Então, olho aberto. Fala, não, eu não preciso me defender. Porque a minha defesa são as minhas atitudes. São os meus atos. Não preciso estar me defendendo. Jesus não se defendeu. E era a pessoa que mais tinha o direito de se defender. Ser um espírito perfeito. Tá? E ele não abriu a boca para se defender. Ele se deixou ser crucificado. Porque as ações de nosso Senhor Jesus Cristo é que eram a sua defesa. E hoje em dia, 2000 anos depois, onde estão aqueles que crucificaram Jesus? Onde estão aqueles que estavam tirando sarro, que estavam escarnando Jesus? Onde estão? E onde está nosso Senhor Jesus Cristo? No reino dos céus, nosso Senhor, nosso mestre, nosso pastor. Então, Jesus ele veio dar o exemplo. Tá? Ele veio dar o exemplo e nós deveremos seguir esse exemplo. Quando Jesus foi capturado, foi preso, e Pedro decepou a orelha do soldado, Jesus falou, Pedro, guarda a tua espada, embainha a tua espada. Porque quem mata pela espada, perecerá pela espada. Então, gente, se a gente se encoleriza contra nosso irmão, que está momentaneamente doente, que nos ofende gratuitamente, a gente vai dar o direito dele estar se encolerizando contra nós ou de qualquer outra pessoa estar se encolerizando contra nós. Se a pessoa pega lama e joga em você, e você pega a lama também e joga na pessoa para revidar, você vai estar se sujando. Você vai estar se sujando. Então, preciso que a gente tenha essa consciência de que tudo, na verdade, é entre você e Deus. Então, se uma pessoa te ofende, gratuitamente, se uma pessoa te provoca, te agride, tenta não se encolerizar, tenta ficar acima dessa situação. Tenta ficar acima. Não baixa o nível, não. Não baixa, não. Tá? Porque se você baixar a tua vibração, o principal prejudicado vai ser você mesmo. Então as situações elas vão acontecer como prova, né? E você precisa passar por essas provas. Pelo menos se esforçar. Tá? E, como eu falei, não vai ser todas as vezes que a gente vai conseguir, mas à medida que a gente for se esforçando, a progressão ela vai acontecer. Tá certo? Então, meus irmãos, este foi o nosso evangelho de hoje, para que a gente passe a semana aí pensando nisso, quando as situações de prova ocorrerem com relação a provocações, a situações em que nós formos até mesmo injustiçados, para que a gente confie em Deus, que a gente não precise rebater, nem precise estar baixando a vibração para entrar em conflito com os irmãos aí que nos fazem passar por essas provas, tá? Então espero que todo mundo tenha uma semana abençoada, cheia de paz, cheia de luz, e que o nosso Senhor Jesus Cristo sempre ilumine nossos caminhos. Que Deus seja louvado. Um grande abraço.